Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o AdventoCast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Estou pedindo que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê aquele like, comente e compartilhe também para que mais pessoas possam alcançar a palavra aqui que a gente discute. Não é mesmo, Abs? É isso mesmo. Para mim é uma alegria estar aqui novamente. Também quero apresentar o nosso convidado que está retornando ao nosso programa. E aí, Davi? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente em casa. Rodrigo, Atos, prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Prazer nosso. Ô Davi, para iniciar a nossa conversa aqui, antes de mais nada, você poderia fazer uma oração para a gente? Faremos então. Santíssimo Deus e eterno Pai que estás no céu, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui em tua presença. Pedimos que teu Espírito Santo guie esse estudo, que as coisas que forem ditas sejam de acordo com a tua vontade. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no capítulo 14, 14º episódio. Hoje o tema é unidade no corpo de Cristo. Um tema bem... acho que vai dar uma discussão muito boa aqui, né? Sim, sem dúvida. Para começar, eu queria ler um texto, para a gente já contextualizar aqui. João 17, versos 21 até o 23. Diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Davi, aqui nesse texto a gente já percebe que Jesus tinha uma ideia de unidade. Sim. Como é que Cristo tinha esse conceito de unidade para a sua igreja? Bom, antes de mais nada, o próprio livro Nisto Cremos faz uma contextualização interessante, porque os discípulos eles não entendiam muito bem essa unidade que Cristo estava propondo, até porque quando a gente lê os evangelhos, hora ou outra eles estão ali discutindo quem então seria o maior no reino, né? Eles não conseguiam entender ainda que para Jesus homem, mulher, judeu, grego, romano, todo mundo era igual. Então os discípulos eles tinham essa dificuldade. E Jesus ele tinha uma preocupação muito grande com a unidade da igreja. O fato é que capítulo 17 aqui de João é os momentos antes de Jesus se entregar na cruz. E a preocupação que existia no coração de Jesus era com relação à unidade da igreja. Jesus ele clama ao Pai, assim como eu e ti somos um, que eles sejam então um em nós. E o mundo veja a glória de Deus nessa unidade. Jesus ele já chegou com um conceito totalmente pronto. O modelo da unidade que Jesus sonhou para a igreja era o que ele tinha com o Pai e com o Espírito. A unidade da divindade era o que devia então operar na igreja. Foi isso que Jesus ele sonhou para a igreja, para o seu povo. Então, Davi, para a gente chegar numa resposta final sobre essa questão da unidade, esse conceito, a gente chegar no conceito, o que seria? Qual o significado do termo unidade do Espírito? Especificamente isso. Isso, porque é o seguinte, a unidade que Jesus ele propôs é a unidade perfeita. Ele comparou, ele usou o exemplo dele como Pai. Jesus ele, em todos os momentos na terra, quando ele não estava pregando, não estava curando, ele estava em comunhão com Deus, estava orando. Então Jesus ele buscava essa unidade e ele usou a que ele tinha como Pai como um exemplo que a igreja deveria ter com ele. E é a unidade perfeita, e nós somos imperfeitos. Então deve existir nesse meio aí algo extra que nos permita alcançar esse objetivo, e é o Espírito Santo que faz isso. O livro Nisto Cremos, ele diz que o Espírito é a força impelente, é ele que vai nos conceder condição de viver essa unidade que Jesus ele propôs. Por isso que se chama unidade no Espírito,
O livro ele fala o seguinte: o Espírito Santo é a força por detrás da unidade da igreja. Sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir alcançar isso que Jesus ele tanto sonhou. Então a unidade no Espírito é esse sentido. O Espírito é a força, ele que nos concede poder para viver isso que Jesus ele nos pediu que nós vivêssemos. Então o Espírito já é um dos componentes aí dessa unidade, não é? Exatamente, o Espírito é um dos componentes dessa unidade. E quais são os outros? O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 4, ele traz o conceito de igreja, a unidade da igreja, né? O capítulo 4 de Efésios, os versículo 4 em diante, ele diz o seguinte: há somente um só corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vocação de vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, que está em nós. Paulo aqui está descrevendo a unidade da igreja e mostrando esses componentes. O livro Nisto Cremos, para além desses componentes que Paulo está apresentando, ele apresenta o amor de Jesus, porque é esse amor que o motiva e o motivou a fazer aquela oração. Tanto que os versos antes, Jesus ele ora para aqueles que iriam vir a crer nele. Ele fala: eu te entrego esses e aqueles que irão vir a crer em nós, em mim. Esses são os componentes que o livro ele apresenta, né? A humildade também. O livro de Mateus capítulo 20, Jesus ele fala o seguinte: quanto mais alto você quer subir, então mais alto você tem que descer, né? O conceito de cristão para Cristo é o que Paulo ele falou. Cristo tomou a forma de servo, ele merecia toda a glória, mas ele se entregou na cruz. Então é outro componente, a humildade. Então a humildade, amor, espírito, tudo isso que Paulo está falando aqui é o que vai compor esse sistema que nós conhecemos como igreja, em outras palavras. Davi, aqui dentro, né, do capítulo é apresentado um termo também que é chamado de unidade na diversidade. Exatamente. Como que a gente consegue compreender isso? O que seria isso? Tem uma frase de Santo Agostinho atribuindo a ele, né, que ele fala o seguinte: no essencial, unidade; no não essencial, diversidade; e em tudo, caridade. Essa unidade que Jesus está propondo não é sinônimo de uniformidade, de que todos têm que ser iguais. É bem mais que diferente. O apóstolo Paulo ele trabalha muito isso quando ele fala, por exemplo, dos dons. Os dons são diversos e é o Espírito que dá à igreja. Um tem dom de pregar, outro dom de fazer outras coisas. Unidade na diversidade é o seguinte: todos nós somos diferentes. Atos tem as aptidões dele, eu tenho as minhas, você tem as tuas, mas nós somos chamados a pertencer a um único grupo, mesmo com essas diferenças. Nós somos diversos, mas somos chamados a viver a unidade. No que não é essencial, a gente pode ter nossas divergências, os gostos peculiares de Atos, os meus, mas no que é essencial, que é o que é a nossa crença enquanto igreja, tem que haver unidade, por mais que a gente seja diferente, e tem que ser diferente, senão não tinha graça e seria até muito fácil. Então é esse o contexto, esse na verdade é o sentido, né, de unidade na diversidade. Talvez nesse contexto ainda acho que cabe um comentário que lá em Efésios Paulo compara com o corpo, né? Um corpo. E um corpo tem vários, composto de vários membros, de vários órgãos, e nem todos têm as mesmas funções. Exatamente. Perfeito. O livro aqui ele traz também uma história interessante. Na verdade para ilustrar, né? Ele descreve a igreja como se fosse uma grande orquestra, né? Na orquestra você tem músicos de diferentes naipes. Você tem um violinista, você tem ali o baixista, o contrabaixo, a flauta, é tudo diferente. Enquanto o maestro não chega, é uma bagunça total. Por isso que Paulo diz que Cristo é o cabeça, tem que ter alguém ali para liderar. Mas quando o maestro chega, tudo começa a fluir perfeitamente. Os instrumentos são diversos, mas a música é uma só. E tem que ter a presença do maestro, que no nosso caso é Jesus. Então a partitura ali da música seria, no caso, as escrituras, o que ele deixou para nós revelado. Cristo é o maestro, ele que vai ditar as coisas. E nós estamos com instrumentos diferentes, né? Mas com ele a gente pode fazer boas músicas. É um fato interessante aqui, uma ilustração interessante que o livro ele trouxe aqui para a nossa meditação. Olha, já que você já falou da unidade na igreja, qual a importância dela hoje?
Bom, vamos usar de novo o exemplo da orquestra, né? Imagina que cada músico resolvesse tocar uma música diferente. Ou então que havia desavença entre os naipes, um querendo ser melhor que o outro. Isso não vai dar um resultado tão bonito, muito embora gere um resultado. O corpo humano, se lembrou aí que Paulo usou a ilustração do corpo, tudo precisa funcionar em harmonia. Deus é um Deus de harmonia, Deus criou a natureza para ser harmoniosa, a sua palavra é harmoniosa, os ensinos de Jesus são harmoniosos. Então, essa unidade também tem como característica ser harmoniosa. A importância da unidade para a igreja é porque o êxito dela depende disso. Quando Jesus ele ora a Deus falando o seguinte: assim como eu e o Senhor, nós somos um, que eles sejam um com nós, e o mundo veja, ou seja, Jesus ele achou não, ele tinha certeza que a unidade da igreja era tão importante que isso seria responsável para o mundo olhar para a igreja unida e ver o reflexo de Jesus ali. Se a igreja ela anda desunida, sem união, compromete tudo isso que Jesus ele falou lá em João 17. O mundo não vai ver Deus através da igreja, se a igreja for desunida. Então é mais do que importante, é crucial, é imprescindível. Não existe igreja se ela não for unida, porque o conceito de igreja para Jesus está alicerçado na unidade. Sem unidade não existe. E a gente vê fatos aí. Hoje no Brasil a gente tem muitas igrejas, né? E cada uma com uma doutrina diferente. Algumas prosperam, outras não tanto, né? Mas o conceito principal está na unidade. Se o grupo for desunido, for de alguma forma ali, não se encaixar, já era. Não vai prosperar. É imprescindível, a importância é imprescindível. Permita um comentário aqui, que você falou num contexto geral, assim, de várias igrejas, mas se aplicaria também nas congregações? Sim, vamos dar o exemplo de Atos, a igreja primitiva, lá quando houve aqueles grandes milagres, aqueles grandes batismos, né? A gente percebe ali, o livro diz o seguinte, que tudo era comum para eles. Se alguém tinha dificuldade, essa dificuldade era sanada. Se alguém tinha muito, ele contribuía para o que tinha pouco. Essa é a unidade que Jesus ele pensou. E isso se aplica, o campo de aplicação isso é a congregação. É a congregação. A orquestra é a igreja. Você tem gente na igreja que sabe cantar muito bem, mas não sabe dar um estudo bíblico. Gente que prega muito bem, mas não sabe, sei lá, fazer as diversas coisas que a congregação exige. Então, o campo de atuação é a congregação. Não tem outro, né? Pode ser na teoria em outras coisas, mas é na congregação que deve funcionar. Porque ela é o conceito de igreja. Vocês tocaram num ponto bem interessante nessa questão das religiões nas denominações diferentes, né? Como a gente consegue ter essa harmonia, assim, né? Porque a gente possui, né, 5 grandes religiões, né? E tem a maioria delas tem Deus como centro, né? A gente tem o judaísmo, tem o cristianismo, né? O islamismo, de certa forma, tem Allah, né? Tem Deus também. Só que muitas vezes a gente não vê essa harmonia. Como que a gente consegue ler, né, essas instruções de Deus aqui na Bíblia? E como a gente encaixa nesse contexto, né? E no contexto das denominações também, até dentro do próprio cristianismo, né? Tem a igreja católica, a igreja protestante. Como a gente consegue ter isso, essa harmonia? É muito difícil, né? Bom, eles podem tentar, eles podem tentar as outras, né, formas de pensamentos religiosos, fazer essa harmonia que Jesus ele propôs. Mas para que isso seja efetivado, a gente já falou no início que tem que ter a presença do Espírito. Se não tiver o Espírito Santo, pode fazer o esforço que for, que não vai dar certo. Inclusive, o livro ele fala o seguinte, o Nisto Cremos, ele fala o seguinte, que essa unidade provê evidências irrefutáveis da ligação das pessoas, da congregação com o céu e da validade de suas credenciais como discípulos de Jesus. O segredo está no discipulado. Se foi Jesus que sonhou, Jesus que projetou, Jesus que ensinou, Jesus que deu o Espírito Santo, a única coisa que a gente precisa fazer é aceitar e seguir as orientações. É o conceito de discipulado. Era isso que Jesus fazia com os discípulos e prosseguiu durante a história da igreja primitiva. Eles seguiam aquilo que estava escrito, né? E quais são os passos para alcançar essa unidade? Bom, a fonte de unidade, o livro Nisto Cremos, ele fala o seguinte, que primeiro vem do Pai,
ou seja, Ele vai conceder o poder, o Espírito Santo é Deus. A glória de Deus, ela resplandece em nós. A Bíblia, as Escrituras, têm a sua importância, porque lá na ilustração da orquestra, é ela que vai ser a partitura. Sem ela, inclusive, a gente não estava nem sequer estudando isso, porque é nela que está registrado as orientações de Jesus. E para alcançar essa unidade da igreja não tem outro segredo, é pedir realmente a intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, ele é o unificador, ele é a força impelente. Então, para alcançar essa unidade, eu creio que não tem outro princípio. O livro ele apresenta o seguinte: é preciso querer. A igreja ela precisa querer alcançar essa unidade. Ela não pode somente aceitar e entender. Precisa partir dela. Ela precisa demonstrar que ela quer ser unida. E isso aí é individual. Embora o contexto seja, a unidade seja um contexto de grupo, é importante que os membros desse grupo, os componentes desse grupo, queiram viver a unidade. E o foco precisa ser de fato na unidade. Aqui diz o seguinte: quando o Espírito entra nos crentes, faz com que eles transponham os preconceitos de cultura, raça, cor, sexo e de qualquer outra coisa. E é justamente isso que no caso Deus, ele pelo menos sonhou. A gente entendeu aqui a importância, né, da unidade, né, e tal, e a gente viu os pontos positivos, mas vamos imaginar que a gente falhou, né, a gente não conseguiu a unidade e tal. Você acha que isso pode afetar a fé dos seguidores, talvez a organização da igreja, a missão? Você acha que essa desunião pode afetar isso? Afeta, sabe por que afeta? Porque a unidade da igreja afeta tanto o que está fora, porque o que está fora deveria olhar para a igreja e querer entrar, e o motivo de ser a união, porque a igreja unida é um local benéfico para mim. Se ele não vê a unidade ali, o último lugar que ele vai querer é estar num lugar que há balbúrdia, que há coisas ruins, né? E principalmente a saúde espiritual da igreja. O livro de Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13, diz o seguinte: que esses dons foram concedidos para aperfeiçoar os santos. Nós estamos no processo de santificação. Tem 3 grandes processos, né? A justificação, a santificação e a glorificação quando Cristo voltar. Nesse processo de santificação, nós somos aperfeiçoados na unidade. Se o processo de unidade falha, então o nosso aperfeiçoamento enquanto santos, separados por Deus, vai falhar. E isso vai interferir no nosso processo de santificação. E a palavra diz, o apóstolo Paulo diz, que sem a santificação nós não vemos o Senhor. Então, se nós não vivemos a unidade, nós corremos sérios riscos de comprometer a nossa saúde espiritual e a nossa salvação. Então, por isso que Jesus se preocupou tanto. Por isso que, momentos antes de Jesus se entregar, que ele poderia se preocupar com tantas outras coisas, ele se preocupou com a unidade da igreja. Porque comprometeria não somente aquele tempo, mas todos os outros tempos que viriam até a sua volta. Se a igreja não vive a unidade, toda a saúde espiritual, enquanto membros e enquanto grupo, é comprometida. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Num dos pontos do seu comentário anterior, você falou da Bíblia. A Bíblia, como nós consideramos palavra de Deus, inspirada por Deus, que papel ela desempenharia nesse objetivo de alcançar a unidade proposta por Cristo? Bom, o livro Nisto Cremos, ele apresenta o seguinte: alcançando a unidade. E ele dá vários pontos aqui pelo qual a gente pode alcançar a unidade. Ele fala que a fonte da unidade é as Escrituras, na verdade, é Deus, falando aqui no contexto de divindade, porque é Jesus que planejou, junto com o Pai, o Espírito, que também é Deus que está ali concedendo. As Escrituras, porque elas testificam de Jesus, e isso quem diz foi o próprio Cristo. Elas testificam de mim, de Jesus. Então as Escrituras, elas desempenham um papel fundamental, porque ela vai ser a bússola que o Espírito Santo inclusive vai usar para nos guiar. Se alguma coisa que a gente estiver fazendo compromete a unidade, é aqui que vai estar sendo dito. Ele pode revelar de outras formas, como revelou, por exemplo, pelos escritos do Espírito de Profecia. Mas a Bíblia, como única regra de fé e prática, porque nós somos protestantes, nós temos o solo Escritura, a Bíblia ela vai ser a bússola, vai ser a lâmpada, que vai falar: olha, esse é o caminho, ou esse não é o caminho, e é o Espírito Santo que vai usar isso. Então a Bíblia ela tem um papel crucial. O Espírito Santo tem esse papel, Deus, o Filho também tem esse papel, mas a Bíblia ela também tem a sua importância.
E fora dela a gente não consegue entender os conceitos, né? O Espírito pode pressionar nossa mente, mas é aqui que ele vai, de fato, sensibilizar o nosso coração. Porque a unidade, embora seja uma coisa extremamente simples de se falar, ela é complexa. Porque lidar com gente é uma coisa complicada. E gente diferente é uma coisa mais complicada ainda. E é por meio das Escrituras que a gente obtém os conselhos de Deus. Como é que eu vou lidar com o Rodrigo, que é diferente de mim, que é diferente de Atos, mas nós temos um objetivo comum, que é o céu. Tanto que Paulo ele fala, nós temos uma só esperança, um só Deus, embora seja tudo diverso entre nós aqui. Então, as Escrituras elas desempenham um papel fundamental. E a Bíblia, na linguagem do salmista, é a lâmpada. Sem ela a gente não consegue. Você falou da Bíblia e também citou do Espírito Santo. Como a gente pode destrinchar aqui, né, o papel do Espírito Santo, né, no auxílio aos crentes, à igreja, para manter o foco nesse objetivo? Como que a gente pode entender o papel do Espírito Santo aí? Jesus estava extremamente preocupado com a situação dos discípulos quando ele percebeu que a sua missão já estava quase terminando. O livro de João, no capítulo 14, o verso mais conhecido que a gente tem, os desbravadores aí têm de cor na cabeça, os discípulos estavam preocupados. Eles já tinham entendido que iriam perder Jesus. E Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A gente conhece o versinho. Só que versos depois, que Jesus ele consola o coração dos discípulos, ele traz a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele viria como um consolador. Claro que o Espírito Santo não seria derramado nesse momento, porque Jesus teria que ir para o Pai. Isso aconteceu de forma histórica no Pentecostes. Mas o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, além de nos conceder poder, porque como a gente viu aqui no início, essa unidade é a unidade perfeita. Muito embora as pessoas lá fora falam que a igreja é imperfeita, a igreja enquanto instituição divina, unidade, ela é perfeita, porque foi Cristo que pensou assim. Essa perfeição a gente não é capaz de alcançar. Eu não sou capaz de alcançar, o pastor não é capaz, o presidente geral, ninguém é capaz de alcançar. Quem foi designado para oferecer condição foi o Espírito Santo, porque ele que vai ficar conosco, não que Jesus e o Pai não estejam, eles estão, mas ele é que tem o papel de nos guiar, de nos instruir, de falar o que é pecado, o que não é pecado, o que é justo, o que não é justo. Então o Espírito Santo, o papel dele fundamental é nos dar condição, ele que vai nos dar força, ele que vai nos dar motivação para viver essa unidade. Porque por nós mesmos, por nossa própria vontade, a gente quer desunião. Essa é a nossa natureza depois do pecado. Essa é a natureza que Lúcifer inclusive criou lá no céu, que era um local de unidade. O que ele propôs ali foi uma completa desunião entre os anjos e Jesus. E é isso que ele perpetuou durante a história. Basta a gente ver nos países, se a gente fosse analisar aí politicamente, geopoliticamente, há desunião em todo canto, em toda parte. Isso é um fato inquestionável, e isso é fruto do pecado. Se você olha, inclusive, para a própria natureza que foi afetada pelo pecado, em alguns pontos há desunião. Olha para a política, há desunião. Em todos os pontos. Mas Jesus ele diz que na sua igreja, que é a menina dos seus olhos, deve haver unidade. E essa unidade só é possível pelo Espírito Santo. É ele que ficou responsável com o papel de nos dar condição. Você falou de desunião. Se a gente olhar para a Bíblia, desde o Gênesis, ali, após a queda do homem, já começa a desunião ali entre Abel e seu irmão. Sim. Já vem ali, depois do dilúvio, ali uma grande, que a gente pode dizer que é um grande evento de desunião ali na construção de Babel. Sim. E o nosso coração é muito gostoso ser desunido em certo sentido, porque você não tem compromisso. Sim. Se nós três aqui, a gente está vivendo em união porque nós somos irmãos em Cristo, mas é muito mais satisfatório para mim largar tudo e falar: eu vou viver a minha vida, porque eu não vou ter compromisso com Deus, com a igreja, com vocês. Então é algo realmente que vai contra a nossa natureza. Por isso que é só o Espírito Santo que é capaz de nos dar condição de viver isso. A gente pode buscar em qualquer outro ponto, em livro de autoajuda, em sessão de terapia, não sei, qualquer outro meio aí, a gente não vai conseguir. Pode ser o expert aí em unidade, não vai conseguir. É o Espírito Santo que vai nos conceder condição. Davi, a gente sabe que hoje o que a gente prega através do Espírito Santo, e daí a gente consegue alcançar, né, outras pessoas, né?
E a gente sabe que vai ter um momento em que vai acontecer a chuva serôdia, que a gente chama, né? E aí, talvez, algumas pessoas que no primeiro momento, na primeira oportunidade, né, que a gente pregou e tal, elas ouviram, entenderam, mas não vieram para a igreja, né? Talvez vai chegar um momento que elas vão aceitar, vão ser usadas ali, vão ser tocadas e vão procurar aqui, né? E como você acha que, em questão até a unidade, a gente falou da unidade da igreja, né, nós aqui, mas em questão da nossa unidade da unidade da gente com o pessoal lá de fora, né? Porque hoje em dia as pessoas se doem muito por muitas coisas, né? Às vezes a gente vai tocar num assunto mais polêmico e tal, vamos falar de homossexualidade e tal, coisas que a igreja de certa forma, né, abomina, Deus abomina, e as pessoas lá fora não entendem. Como a gente pode cuidar disso, né, para evitar essa desunião com pessoas que lá no futuro, né, podem estar fazendo parte do nosso grupo? Assim, é inevitável que nesses temas vai haver alguma discordância, né? A unidade que tem que ser cuidada, ter certo privilégio, é a unidade da igreja. Sim. Tanto que Paulo ele fala o seguinte: fazer o bem a todos, mas primeiro aos da família e da fé. Eu não posso buscar agradar o mundo lá fora e a coisa está pegando fogo aqui dentro e não fazer nada. Sim. Então o meu foco tem que estar aqui dentro, porque eu estou aqui dentro. Aqui dentro, estando bem, aí eu vou ter condição de ir lá para fora para tentar conquistar outras pessoas. E Jesus ele fala o seguinte, que às vezes falar com palavras não é um método tão efetivo, tanto que ele falou o seguinte: é pelo exemplo. As pessoas vão olhar, elas vão ver. Se a gente de alguma forma tentar trazer esses termos, homossexualidade, ou então visões políticas que vão contra os nossos princípios, né? É inevitável que a gente vai achar algum atrito. Né? Porque tá contra o que nós cremos, tá contra as nossas crenças. Mas uma coisa é você não se unir com essas coisas, né? Você não compactuar. Outra coisa é condenar. Condenar não é o nosso papel. O nosso papel é alertar e convidar para fazer parte desse nosso meio. O aprisco do Nazareno, o aprisco de Jesus, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para as pessoas que praticam os mais diversos tipos de pecado. E aqui dentro ainda vão continuar fazendo, mas porém uma luta contra a nossa natureza. Paulo ele fala o seguinte, respondendo isso, ele fala o seguinte lá no livro de Efésios, inclusive é o tema da lição passada. Ele falou o seguinte, que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entendemos o seu sacrifício, entendemos o papel da igreja, inclusive, os nossos comportamentos eles precisam mudar. E isso, inclusive, é uma forma de garantir a unidade da igreja. Porque se eu trago alguém lá de fora que pratica coisas estranhas e na tentativa de conquistá-lo, deixo que ele continue fazendo aquilo, vai ser um cisco no olho da igreja. Vai causar desconforto. Vai ser uma pedra de tropeço para ele e para outras pessoas. Então, assim, com esses temas, nosso papel é pregar, alertar, mas sem comprometer a unidade da igreja. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Isso. Um ponto importante que você falou, ficou mais claro de que a unidade não é que todos tenham aquele mesmo pensamento. Pode haver discordância dentro da unidade, mas que todos têm o mesmo objetivo. Tem o objetivo de chegar em um ponto comum. Exatamente. Não é isso? E dentro disso, a gente percebe que às vezes a gente tem tratado situações de discordância, de real desunião, como simples discordância. E às vezes a gente acaba misturando os assuntos, e as pessoas acabam se machucando com relação a isso. E acaba afetando também a união da igreja. Exatamente. Porque é preciso entender o que é essencial e o que não é essencial. O que é essencial é aquela que são pedras de toque aqui na Bíblia. As crenças que são determinantes. Né? Por exemplo, o dom de profecia. Não está na mesa de discussão isso. A guarda do sábado, o juiz investigativo. Falando no contexto adventista, nós somos adventistas. Isso não está na mesa de discussão. Ou seja, é isso. Mas outras coisas que não são essenciais, não é o nosso foco. Eu posso gostar de uma coisa, de outra, não vai interferir na salvação nem na saúde da igreja.
O que o inimigo tenta fazer é inverter as coisas. O não essencial coloca no lugar do essencial, e o foco vai todo para ali e o essencial vai caindo pelo ralo. Daí quando tenta voltar já não tem mais jeito, já é gente magoada de um lado, e aí essa mágoa vai se perpetuando, e gente magoada magoa outras pessoas, e aí é uma bola de neve tremenda. Davi, a gente sabe que vai chegar um momento em que isso aqui não vai mais existir, né? A igreja, a placa da igreja não vai mais existir. E como continuar tendo essa unidade? Né? A nossa igreja, especificamente, ela pensa um pouco nisso, né? A Laura mesmo estava no projeto de voltar aos pequenos grupos, né? De fazer treinamentos, né? Para quando a gente não poder mais se reunir aqui, a gente se reunir nos nossos lares, né? Mas qual passo a passo, como que a gente vai fazer para continuar essa união, né? Que a gente tanto falou aqui, né? Sim. Em um momento que não vai mais poder ter a igreja. Ellen White, no livro Serviço Cristão, ela fala o seguinte, que o primeiro campo missionário do adventista é o seu lar. Não há por que querer. Inclusive foi o próprio Jesus que aconselhou isso. Ele falou: qual descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão poder, mas o local de pregar é na Judéia, os confins na terra é o último ponto. O livro ele fala o seguinte, que os passos rumo à unidade precisam começar no lar, em casa. Até porque em casa a gente não consegue sustentar máscaras durante muito tempo. Então é lá que realmente a gente é quem a gente é. Se falha a unidade familiar, vai falhar a unidade na igreja. Porque se eu tento manter a unidade na igreja e eu não tenho uma unidade em casa, alguma coisa está muito errada. Está muito errada. Então o livro ele fala o seguinte, o livro de Sucremos, ele fala o seguinte: os passos rumo à unidade, primeiro começa no lar. Porque quando tudo isso deixar de existir, como você falou, né, a gente vai experimentar situações complicadas, complexas, a gente vai ter que ter uma base sólida. A base vai ter que ser o lar, porque é lá que a gente vai ter que entender, inclusive, os conceitos de unidade, os conceitos doutrinários. Aqui é outra parte, que é essencial e fundamental, mas não é toda a parte. Se a gente falha no nosso íntimo ali, no nosso contexto familiar, a gente vai falhar em todo o resto. Aqui na igreja pode dar certo durante um momento, mas depois vai cair. Então, é em casa, é o lar. Aqui o livro ele fala o seguinte: o campo de treinamento ideal para a unidade da igreja é em casa. Inclusive, é uma crença nossa, né? A crença de casamento e família, crença 23. Se falha isso, a gente vai falhar, inclusive, no exercício da unidade. Sim. Então, não tem como. Então, é justamente isso. O livro ele fala o seguinte: se aprendermos a exercer sabiamente a direção, a bondade, a gentileza, a paciência e o amor, tendo a cruz como centro em nosso lar, então a gente vai estar apto a desenvolver esses mesmos princípios na igreja, que é inclusive um erro que é inspirado por Satanás com toda certeza, que é o contrário. Ele faz com que as pessoas apliquem na igreja para depois aplicar em casa. Não dá certo. Em casa é o estágio supervisionado é em casa. É lá que a gente vai entender, é lá realmente que a gente vai entender a diversidade. Todo mundo é diferente. Atos aí que é casado vai entender mais que a gente. O casamento, inclusive, que é uma das nossas crenças, é outra coisa que vai contra a linhagem do mundo, que é a união de duas pessoas completamente dois mundos diferentes. Então, a resposta para isso é o lar. É o lar. O fundamento da unidade é em casa. A gente não vai poder aplicar isso na igreja se está brigado com a mãe, está brigado com o pai, ou enfim, o culto não funciona. A bondade não funciona, a gentileza não funciona. É justamente isso. A saúde da igreja, o diagnóstico está nos lares. Por isso que é importante os pequenos grupos, que é um passo posterior ao lar, né? Para depois chegar na igreja, que é o grande. Então é justamente isso. Quando você falou aí do lar, todo mundo tem família, então é coisa que passa pelo dia a dia de todo mundo, mas às vezes parece que os problemas de casa são até maiores que os da igreja. Acho que até por essa proximidade, você não conseguir manter um personagem por muito tempo. Como você disse, não consegue manter máscara por muito tempo. Às vezes parece que a família é um desafio maior. Mas na verdade esse desafio maior está te preparando
para situações em que sua fé e sua compreensão aqui de unidade vão ser testadas, principalmente na igreja. Exatamente. A gente não pode... É aquilo, né? Não pode botar a carroça na frente dos bois. Se está falhando em casa, não tem outra, vai falhar na igreja. Né? Fulano de tal tem certas dificuldades espirituais. Não consegue prestar atenção no culto, não consegue assumir um cargo, não consegue... É o inimigo. Está, sei lá, endemoniado, está fazendo alguma coisa. Vai olhar o lar, está totalmente destruído. Né? As pessoas são mais gentis com os irmãos da igreja do que com a esposa, com o filho. Está errado. Aí não tem o que fazer. E Jesus foi sábio, inclusive, nisso. Ele cuidou da saúde familiar e de quebra, dois coelhos numa palavra só. Da saúde familiar e de quebra cuidou da saúde da igreja. Ou seja, é justamente o método dele, perfeito. Sem falha nenhuma. Davi, estamos caminhando, né, para o final do nosso encontro aqui, mas para finalizar, eu gostaria que você deixasse um apelo para quem está assistindo a gente, né, de como cultivar, sabe, essa união, sabe, evitar certas coisas que vão causar a desunião. Se você pudesse deixar um recado para o pessoal. Hoje, no mundo lá fora, tem um discurso muito perigoso que fala o seguinte: eu tenho Deus no coração, Jesus no coração, mas não vou à igreja. Está errado. Deus sempre teve o seu povo ao longo da história. Deus sempre teve o seu povo. Lá do Gênesis até o fim dos tempos, Deus vai ter o seu povo. Deus ele concedeu meios para que o seu povo obtivesse vitória. A unidade da igreja é algo tão crucial, a gente viu aqui, que ocupou os pensamentos de Jesus no momento que ele estava sendo entregue para morrer na cruz. Ou seja, Jesus ele se preocupou a tal ponto que ele poderia pensar em muita coisa. Poderia pensar na salvação dos discípulos, meu Deus do céu, o que vai ser deles? Mas não, ele pensou nos momentos, em cada um aqui de nós. O apelo que eu acho que Deus ele faz a nós é que a gente use de sabedoria para desenvolver a unidade da igreja. A gente não pode esperar todo mundo, embora o Espírito Santo, o método seja perfeito, criado no coração de Cristo, o Espírito Santo opere, em algum momento vai dar zebra. Em algum momento as pessoas vão se desiludir, vão ouvir coisas que não vão gostar de ouvir, vão falar coisas que não deveriam falar. A gente tem que usar de sabedoria e ver os passos que a Bíblia ela aponta para a unidade. Firmar em Deus, o foco tem que ser em Cristo, a cruz tem que ser o nosso foco. Se a gente parar para olhar, embora a gente tenha que viver unidade, se a gente parar para olhar para o lado, vai dar ruim. A gente vai tirar Jesus do centro e aí não vai dar certo. O livro ele traz aqui uns passos interessantes. Ele fala da unidade do lar, ele fala da disposição para a unidade. A gente precisa estar disposto. A gente precisa trabalhar em prol de algo comum, que é a salvação, a nossa esperança. A gente só tem uma única esperança, que é o retorno de Jesus. E evitar, de forma sábia, atitudes que causam divisão. Se o que eu for falar não vai ajudar tanto, talvez o silêncio seja a maior bênção, a maior virtude, né? Inclusive Jesus também, quando pregava, ele pregava muito, mas o silêncio fazia parte do seu cotidiano. E a gente precisa desenvolver a perspectiva da importância não é porque gente da igreja é imperfeita que a gente precisa abandoná-la. Isso está errado. O conselho do autor de Hebreus ali é não deixar de se congregar. A igreja ela vai existir até o momento que Jesus ele retornar. Ela vai deixar de existir em um determinado momento enquanto estrutura física. Sim. Mas ela vai continuar existindo nessa unidade aqui. Se nós falharmos nessa unidade, a gente vai falhar lá na frente, quando a perseguição vir e, enfim, as coisas forem colocadas diante do sol, quem é realmente quem. Então, o apelo de Deus, eu acho, para nós, é que a gente entenda a importância disso tudo. Jesus, aqui no capítulo 14, ele fala o seguinte: não espere que essas coisas aconteçam para que então vocês creiam que seriam assim. A gente não pode esperar que a igreja seja destruída enquanto membros, porque enquanto organização ela não vai ser. O Espírito de Profecia diz que ela vai parecer como se fosse cair, mas ela não vai cair. Então, o apelo de Deus é que a gente entenda isso e seja parte ativa, né? A gente não pode esperar que o pastor faça, que o irmão faça, que o ancião faça. É um trabalho individual, é um trabalho ali de formiguinha. Então, eu acho que esse é o apelo de Deus para nós. E aí a gente vai experimentar o reavivamento e a reforma, que são dois temas recorrentes no Espírito de Profecia.
eles só vão ser efetivados quando a gente entender esse conceito de unidade. Porque é na igreja que vai acontecer a reforma e o avivamento pelo Espírito Santo. Olha, profundo. Eu acho que ficou com aquele sentimento de que tinha muito mais coisa pra gente. Embora seja um capítulo pequeno, quando a gente olha no começo, é um capítulo pequeno e fala, não vai ter nem assunto para falar. Mas a gente chegou ao final aqui, ainda tem coisa para falar, a gente não falou com grande profundidade aqui dos dons espirituais também, que Paulo afirma também que é um dos pontos de unidade. Sim. Certo? Unidade e diversidade também. Mas, para finalizar, te convido, Davi, a fazer uma oração. E quem sabe na próxima oportunidade a gente fala um pouco mais sobre isso. Então vamos fazer uma oração? Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai que estás no céu, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de, nessa noite, nós estudarmos um pouco sobre o teu propósito para a tua igreja. Te pedimos que o teu Espírito Santo, como agente que vai nos conceder condição de vivenciar essa unidade, esteja atuando em nosso coração nesse momento. Toma a tua igreja em tuas mãos, tome cada um de nós em tuas mãos, esteja repreendendo, Senhor Deus, qualquer inclinação do mal, que a gente viva os teus propósitos. Está abençoando a cada um que está assistindo essa live, que o teu Espírito Santo os alcance nesse momento, que o Senhor nos prepare, Senhor Deus, para o grande dia em que a nossa esperança enfim vai se concretizar com o teu retorno. Nos abençoe nesse momento, abençoe ao Rodrigo, abençoe ao Atos, abençoe a minha vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 Davi, mais uma vez a gente agradece, obrigado pela disponibilidade de novo, né? Amém. E você de casa, nos ajude, pessoal, apoie esse projeto, como eu já falei no início, se inscreva no canal, curte, ative o sininho das notificações e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam entender o porquê disso.